E hoje vamos contar com o nosso irmão André Luiz, que fará a exposição da noite com o tema A Coroa e as Asas. Vamos ouvi-lo então. Caros amigos, boa noite. Queremos agradecer a presença de todos encarnados e desencarnados e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. A nossa fala singela dessa noite é sobre a terapia do amor. Está toda baseada no capítulo 14, A Coroa e as Asas, do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Nélio Lúcio. O espírito Nélio Lúcio é antigo conhecido do espírito Emmanuel. Ele apareceu na obra 50 anos depois, sob o codinome de Cinéio Lúcius. Essa obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 1940. Foi ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. É o segundo romance mediúnico de Emmanuel, onde ele relata a sua reencarnação seguinte à de Publius Lentulus, onde ele havia sido um senador romano. Em uma das existências de Nélio Lúcio, uma das existências terrestres, o autor espiritual também se relacionou com o médium Chico Xavier, quando reencarnou como educador Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, que era o chefe de Chico Xavier na fazenda modelo em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Então vejam só como tudo se relaciona. E pedimos então permissão para lermos esse capítulo 14, cujo título é A Coroa e as Asas. Conta-nos Nélio Lúcio que os apóstolos estavam reunidos com Jesus na casa de Simão Pedro. Imaginemos então os apóstolos todos reunidos com Jesus na casinha de Simão Pedro. E comentavam entre eles as glórias do saber, a importância da sabedoria, do conhecimento, para que os espíritos adentrem nos desígnios da providência divina. Foi então que Jesus, na rodinha, tomando a palavra, contou-nos uma singular parábola. Disse que um homem dedicado ao aprimoramento intelectual decidiu subir os vastos montes que conduzem à sabedoria. Era dedicado, perseverante, disciplinado e atento. E utilizou todas as forças e energias de que possuía para essa empreitada desafiadora. No caminho encontrou labirintos escuros, armadilhas, que todo o conhecimento oferece, mas ele, de olhos fixos nas alturas, prosseguiu a sua jornada. Enquanto caminhava nessa ascensão, subindo esse monte, de quando em quando ele substituía a sua túnica, que eram as suas roupas, as suas sandálias,
ora porque aquela vestimenta não mais era adequada ao clima ou às condições daquela subida. Então ele ia se desfazendo na medida que avançava. Trocava roupagens, trocava os instrumentos e avançava. Quando atingiu a culminância, chegou no cume daquela montanha da sabedoria, foi recebido por um representante da divindade, uma entidade angélica que veio ao seu encontro. E ela então o abraçou carinhosamente, parabenizou pelo seu esforço, pela sua disciplina, e colocou na sua fronte uma coroa de luz. E o discípulo, então, emocionado, rogou para que pudesse adentrar as vastas regiões do mundo superior, rumo ao Pai Celestial. Porém, a entidade angélica, no entanto, ela ponderou que ele ainda não poderia avançar portas adentro das esferas celestiais. Era necessário ainda a conclusão da tarefa. Necessitava o discípulo regressar por onde havia subido, descendo por caminhos áridos, observando e anotando todo o percurso vencido. E disse ainda que ele seria observado nessa descida. E em função do seu comportamento e das suas atitudes, ele poderia então receber não mais apenas a coroa do discernimento e do entendimento, mas poderia também receber as asas do amor que o conduziriam às regiões celestiais. Vejam bem, ele possuía a coroa, mas ainda não era detentor das asas. E o discípulo, então, regressa pelos mesmos caminhos percorridos. E agora ele se impressiona, porque enquanto subia, não notou peculiaridades, minudências da subida. No entanto, dotado agora de um discernimento diferenciado, uma inteligência, ele podia divisar ângulos que antes não foi possível observar. Mas algo chamou a atenção desse discípulo. Ao observar os viajores que subiam como ele fizera outrora, ele foi tomado de um sentimento de desprezo. Observou túnicas desgastadas, sandálias gastas no caminho, cajados que pareciam a ele ridículos. E o que mais impressionava o viajor é que, não obstante a fragilidade das vestimentas e dos instrumentos daqueles que subiam, eles não notavam a fragilidade da túnica, da sandália. E todos caminhavam com uma espécie assim de considerando orgulhosos, superiores, porque estavam em ascensão. E cada um acreditando ser o portador da melhor túnica, da melhor sandália, do cajado mais adequado. E ele, agora que possuía um discernimento que havia alcançado as culminâncias do conhecimento, olhava aquela cena aos seus olhos patética e começou a proferir maldições, apontava falhas, mostrava a imaturidade dos que subiam, criticava o cajado de alguns, colocava defeito nas túnicas e nas sandálias, agia com zombaria e muitas vezes sarcasmo. E muitos dos viajores, constrangidos pela severidade e por que não pela sinceridade da crítica,
lamentavelmente desistiram da subida e regressaram ao vale, sendo assim desestimulados do processo de ascensão. E depois de descer até o ponto inicial do monte, distribuindo críticas, censuras, maldições, mas lá chegando, então, ele encontra o anjo em prantos. E a entidade angélica olha consternada para aquele discípulo. E ele então fica confuso. E a entidade diz a ele: você, meu irmão, você não entendeu. Ao regressar pelos caminhos que você percorreu, apontou o dedo e criticou os instrumentos dos viajores que subiam, como você um dia subiu. Destacou a fragilidade das mesmas túnicas que você utilizou. Apontou vícios nas mesmas sandálias que um dia você calçou, sem perceber que esses instrumentos, embora a sua fragilidade, embora a sua imperfeição, foram os responsáveis pela sua chegada nas culminâncias desse monte. Infelizmente, você não poderá receber as asas que lhe darão acesso às esferas celestiais. Chegou perto do pórtico da sabedoria, mas não poderá adentrar, porque nesses terrenos celestes só entram aqueles que compreenderam que o detentor do conhecimento é o maior responsável por ajudar os que seguem a marcha. Você precisa, irmão, desenvolver compaixão, entendimento, misericórdia, sentimento. Porque sem o amor não receberá as asas que tornarão possível a entrada nos locais que você almeja. E concluída a parábola, o Mestre Jesus, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, conhecimento, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo infantil e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão. Exigentes e cruéis fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhe as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Essa é a parábola do capítulo 14 do livro Jesus no Lar, e é a base com a qual desenvolveremos ligeiras reflexões nessa noite. É fácil, quando refletimos sobre o tema amor, repetirmos frases que se tornaram muitas vezes jargões, ou adentrarmos em uma linha de raciocínio já desgastada pelas múltiplas vezes que foram ditas. Hoje, todos nós aqui presentes, há uma reflexão em torno dessa mensagem. Toda criatura humana é capaz de amar os seus, amar os seus,
Amar aqueles que concordam conosco. Amar aqueles que nos apoiam e que estão ao nosso lado. Que concordam conosco. Que caminham na mesma direção. Que fazem parte da nossa família consanguínea. Ou que têm o nosso sobrenome, ou que, e olhe lá, né? Não é mesmo? Ou que vieram do ventre. Pessoas que de algum modo estão ligadas ao nosso grupo. Especialmente ao nosso grupo sanguíneo. É fácil amar aquele que torce para o mesmo time que você torce. Ou para aqueles que estão na mesma religião que você professa. E mais ainda, mesmo dentro da religião que você professa, aquele que faz parte daquele grupo específico que interpreta a sua religião da maneira como você interpreta. E assim caminha a massa humana, amando os semelhantes. O grande desafio dessa energia poderosa que vibra e vive dentro de nós, não há uma criatura da criação divina que não possua o amor em si. O amor é a força divina animando todos os seres e coisas da obra divina. Mas o grande desafio do amor é, primeiro, compreender a diferença. Compreender a diferença como expressão do processo evolutivo. Aquele que lhe parece hoje tateante é um retrato de quem você muitas vezes foi ontem. Aquele que lhe parece ignorante é uma amostra do degrau que um dia você pisou. Aquele que nos parece um representante da maldade, da crueldade, é uma imagem de quem nós fomos um dia. Porque a evolução é um vasto caminho ascensional rumo a Deus. Não estamos no mesmo degrau evolutivo. Cada um de nós está em um patamar diferente. Possuímos experiências diversas. Um avançou mais, outro avançou menos. Todos os seres da criação, se olharem para o alto, verão outros seres em níveis superiores. E se olharem para baixo, verão outros corações rumando na direção em que se encontram. É a grande escada da evolução. Os seres humanos não estão em uma planície, eles estão em uma vasta escadaria. Uns enxergam mais, porque estão 1 ou 2 degraus acima, outros enxergam menos, mas sobem. E muitas vezes o primeiro impulso de quem atingiu um degrauzinho acima é desvalorizar os degraus abaixo, expressando nessa atitude uma ingratidão onde estamos hoje. É assim que muitas vezes, considerando-nos superiores e orgulhosos, olhamos para corações que pensam diferentes de nós, ou que tomam atitudes precipitadas, ou aos nossos olhos imaturas, ou até mesmo que professam outras crenças religiosas, e zombamos de práticas, zombamos de ideias, sem perceber. Se estamos hoje no patamar que estamos, é porque um dia usamos essas mesmas túnicas, um dia calçamos essas mesmas sandálias. E reconhecer a beleza da providência divina que nos permite acreditar que a nossa túnica é a última, com a grandeza da providência divina que nos permite confiar que a nossa sandália é a mais adequada. Por quê? Porque ela de fato é, mas é para o degrau em que nós estagiamos hoje.
O amor, então, o amor, no fundo, é compreensão de que não importa a túnica e a sandália que você utiliza atualmente. O mais importante é se você está ou não subindo. Porque o que o anjo dessa parábola mais pediu ao discípulo, ao candidato, a mensagem que Jesus passou aos apóstolos, o maior pedido que o anjo fez silencioso, sem dizer, um pedido implícito, é que ele não desestimulasse ninguém da subida. É assim, nessa atitude pedida pelo anjo, que nós encontramos a essência do amor ensinado por Jesus. O amor de Jesus não é o amor exagerado dos filmes. O amor de Jesus é uma força poderosa que respeita as criaturas no degrau onde elas se encontram, mas também as estimulam a dar um passo adiante, um passo. Esse é o amor do Cristo. Essa é a terapia do amor do Cristo. Jesus sempre, através do seu pensamento espiritual, que cobre a vasta terra, toda ela, sempre se aproxima da nossa intimidade mental com o seguinte pedido: meu filho, minha filha, mais um passo, mais um, não 10, não 20, um passo. E que possamos lembrar, quando o convertido de Damasco, Saulo, se dobra ante a grandeza do Cristo que ele perseguia e pede instruções, Jesus não despende energia dizendo um roteiro do que ele deveria fazer. Apenas indica: entra na cidade, Saulo, um passo, entra. E naquele momento, 3 dias depois, que era o seu futuro prisioneiro, o homem a que ele perseguia, Ananias, essa era a sua primeira instrução, esse era o seu primeiro ensino. Era a primeira terapia para o violento defensor de Deus, Saulo de Tarso. Era o primeiro passo da terapia do amor, em que Jesus começava a lhe ensinar: se você quer servir a Deus, abandona a violência. Entenda a lei de cooperação. Cada um de nós tem um papel na vida. Cada um de nós tem uma função a desenvolver na família, no trabalho, na seara espírita, na sociedade. Ninguém de nós fará só. E aqueles que talvez você considere os mais incapacitados, seja no ambiente de trabalho, num grupo de estudos, de uma universidade, de uma seara, de uma igreja católica, serão talvez pelas mãos deles que o Cristo abrirá os seus olhos. Primeira lição, um passo. E assim na história do convertido de Damasco, dia após dia, um passo. Porque o amor não despreza. No capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, ditado por Emmanuel, Chico Xavier, Emmanuel tem uma frase sublime. Ele diz: Deus ama tanto o verme quanto o anjo que o representa junto ao verme. E agora sabemos, com as bênçãos do Consolador prometido, porque esse é um amor maduro. Ou seja, Emmanuel está dizendo: Deus ama tanto o assassino quanto o anjo que o representa. Emmanuel não está dizendo que o verme é igual ao anjo ou que o anjo é um verme. Não é isso. Não é esse amor infantil que Jesus veio ensinar. O que Emmanuel quer dizer é que o que separa o verme e o anjo é o tempo e a jornada.
Então, olhando para o detento, olhando para aquele que está preso, olhando para o violento, olhando para aquele que assassina e para aquele que já entendeu a lição do Cristo, há apenas degraus que ele terá de subir. Não se trata de um amor infantil que endossa o estacionamento. Trata-se de um amor dinâmico que estimula a subida, compreendendo a diversidade de cada um de nós. Sem essa noção, talvez não sejamos capazes de amar em um mundo tão diferente, de amar em um mundo tão intrigante e tão desafiador como o mundo de hoje. Referindo-se aos tempos da transição planetária, que são os dias em que vivemos, disse Jesus, e por aumentar a iniquidade, que é o ato de ser mal, de ser injusto, vemos aí guerras, tragédias. O amor de muitos esfriará. E é preciso, então, equipar o nosso amor cristão dessas lições da evolução espiritual. Ninguém que subiu, ninguém que já atingiu, aponta limitações e vícios nos instrumentos que servem. Houve um tempo, irmãos, que os filhos do povo hebreu acreditavam que tinham a maior túnica, a melhor sandália e o melhor cajado. Então veio Jesus. Houve um tempo em que os cristãos acreditavam que tinham a maior túnica, o maior cajado, a melhor sandália, e veio então o Consolador prometido. A lei é de subida, a criação é infinita, mas na feliz expressão de Paulo de Tarso, que nesse momento funcionava como um instrumento do próprio Cristo, o amor é o vínculo da perfeição. Só existe um elo capaz de nos unir aos espíritos superiores. E há de convirmos, a afinidade não é. Porque eles se interessam por coisas muito superiores que as nossas. Identidade não é, porque eles já possuem um conhecimento e uma afetividade, que nós, diante deles, somos ainda brutos. Mas, irmãos, o que faz com que os benfeitores espirituais aqui presentes, nessa noite, nesse ambiente, o que faz com que estejam aqui é o amor. Porque o amor é o vínculo que une o primeiro degrau ao último. O amor é o liame que liga Deus a todos os seres e coisas da criação infinita. A lei do progresso é um determinismo divino. Todos iremos progredir. Porém, quem mais subiu compreende. É o que mais ama. É o que mais serve. Porque o Criador, o Todo-Poderoso, Todo-Sábio, onisciente, onipresente, não está assentado em um trono, mas ele serve incessantemente a todos os seus filhos. O maior servidor é o próprio Deus, indicando-nos que a compreensão e o amor podem vencer aquilo que a inteligência sonha e não alcança. Portanto, a terapia do amor é a terapia da subida, do aperfeiçoamento. Forças iguais ou superiores àquelas que nos sugam são aquelas que nos atraem às alturas. Porque ao nosso redor estão espíritos que compactuam conosco, compactuam nos nossos equívocos. Acima de nós, há corações avalizando a nossa encarnação. Acima de nós, há corações apostando na nossa vitória. Há corações atuando e atraindo nossa inteligência e o nosso coração.
porque anseiam em receber mais um habitante nos pátios celestiais. E assim, o amor unifica tudo e a todos, e unifica por uma razão muito simples: Deus é amor. Muito obrigado a todos, uma boa noite e muita paz.